Oi, pessoal, meu nome é Ricardo Aracaki, sou integrante do PET Química, aproximadamente há um ano, e hoje eu vou falar para vocês sobre aplicações da inteligência artificial na área da química. Começando com uma pergunta: o que é química? Bom, nós definimos química como a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e as leis que a regem. A química, ela se divide em várias sub-áreas, como a química orgânica, a química inorgânica, a fisicoquímica, a química analítica. Bom, e nós temos também que a química está dividida em três universos. O universo representacional, que são as fórmulas, as equações químicas que nós vemos na escola. Nós temos o universo macroscópico, que é tudo aquilo que conseguimos enxergar com os nossos olhos, tudo aquilo que vemos com a nossa própria visão, e temos o universo submacroscópio, que é tudo aquilo que conseguimos, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, que são os átomos, as ligações químicas. E por que estudar química? Muitas vezes nós não compreendemos o porquê temos que estudar essa ciência. Por que que temos química na escola? Por que temos que estudar a química? A química, ela é incrível, pois através dela conseguimos explicar coisas simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, assar um bolo, mas também explica coisas complexas, como o desenvolvimento de fármacos para doenças raras. Então, a química ela é uma ciência muito presente no nosso cotidiano. A química está presente nas coisas simples que vemos diariamente, como, por exemplo, assar um bolo, cozinhar, acender um fósforo, como também está presente em coisas grandes, complexas, difíceis de ser compreendida, como, por exemplo, o desenvolvimento de remédios para doenças raras. E onde nós podemos usar a inteligência artificial na química? Agora que nós já sabemos que a química é a ciência que estuda a matéria, já sabemos onde ela se aplica, mas onde que nós vamos usar a inteligência artificial na área da química? Bom, temos praticamente três grandes áreas para estudar, para colocar a inteligência artificial na química. E qual que é o objetivo de estudar, de usar a inteligência artificial na química? O objetivo de usar a inteligência artificial na química é economizar tempo e dinheiro e propor soluções mais sustentáveis. Nós temos aqui análises química. É a principal área onde nós usamos a inteligência artificial, porque nas análises químicas nós podemos ver, por exemplo, a qualidade da água, a qualidade do solo, nós analisamos a produção de fármacos e tantas outras coisas através das análises químicas. E ultimamente o uso da inteligência artificial tem ajudado muito nessas análises. Outra área que a gente usa também inteligência artificial na química é na educação. Então, nós temos a agilidade nas questões administrativas, temos a detecção de alunos com necessidades especiais, plataformas interativas que desenvolvem o conteúdo de maneira dinâmica, usando tudo isso, usando a inteligência artificial. Nós também temos nas indústrias. E aqui nas indústrias nós temos em vários tipos de indústria. Nós temos inteligência artificial nas indústrias de alimento, nas indústrias de roupas, nas indústrias petrolíferas, nas indústrias de fármacos e etc. Bom, e aqui para explicar melhor para vocês sobre análise de solo, eu vou falar um pouco sobre análise de solo e o método tradicional. Como que funciona esse método tradicional? Ele é dividido em duas áreas, análise química e análise de textura. E como que funciona isso, para que serve, né? A análise química, ela serve para identificar o nível de nutrientes, como nitrogênio e potássio.
E já a análise de textura serve para identificar o nível de carbono presente no solo. E aqui nós temos essas imagens para poder tentar representar como é feita essa análise química. Primeiro nós temos esse cadinho representando a trituração. Então nós preparamos o solo, pegamos o solo, trituramos esse solo, esmagamos esse solo para poder deixar ele em pequenas partes, pequenos pedaços. Depois a gente vai para uma segunda etapa, onde a gente faz a mistura de reagentes. Alguns exemplos desses reagentes são a água, o hidróxido de sódio e o hexametofosfato. Depois que a gente faz essa mistura de reagentes, a gente passa por um processo de filtração. Depois desse processo de filtração, esse processo de filtração ele funciona muito parecido com a maneira de fazer o café, de se coar o café. Então, nós pegamos a substância ali, no caso o solo, com os reagentes, passamos por um papel filtro, né, num funil, e a parte filtrada vai cair aqui dentro do outro vidro. Então, aqui nós temos como funciona essa análise do método tradicional. Através da trituração, a mistura dos reagentes, a filtração, depois tem outros processos que entram, mas que não será abordado agora. E para que serve essa análise de solo? A análise de solo, ela é uma maneira de analisar a quantidade de areia, de argila e o tipo de solo que a gente está analisando. E também, com essa análise química, a gente vê como está o solo, se ele precisa de algumas substâncias, qual o tratamento será feito naquele solo para preparar ele para a agricultura, por exemplo. Aqui nós temos um software para análise de solo. Pesquisadores da UFG e da Embrapa estão desenvolvendo um software para analisar solo sem o uso de reagentes tóxicos, que usa imagem digital e um programa de computador. Comparando o método tradicional e o uso do software, os pesquisadores viram que os resultados são muito parecidos em ambos os casos. Entretanto, com o uso do software, as análises são feitas de forma rápida, econômica e sustentável. Então, como funciona essa análise química por meio desse software desenvolvido pelos pesquisadores da UFG e da Embrapa? Eles pegam uma amostra do solo, pegam uma quantidade ali do solo, e eles passam por um scanner, uma máquina que escaneia esse solo, que vai gerar uma imagem digital e vai ser enviada para um computador. Nesse computador tem um programa instalado que vai fazer toda a análise química e a análise da textura do solo. Então, esse software substitui o método anterior tradicional que a gente viu para análise química e para análise de textura do solo. E qual que é o benefício? Com a análise tradicional, a gente demora pelo menos 2 dias para poder fazer, porque o processo é demorado de triturar o solo, misturar os reagentes, poder fazer a filtração, depois passa por peneiração. Então, é um processo demorado que demora no mínimo 2 dias para ser feito. Já com esse software para analisar o solo, é feito em questões de minutos, talvez de segundos. Então, a gente tem uma análise maior, porque conseguimos analisar mais quantidades em menos tempo e com uma economia de dinheiro e de forma sustentável, porque não usa os reagentes que são usados da maneira tradicional. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela Ramos, eu estou no PET desde o início desse ano como bolsista. Estou no 5º semestre de Engenharia Química e eu vou falar um pouco sobre a utilização da inteligência artificial na produção de fármacos.
Universidade de Cambridge, ela desenvolveu um algoritmo que ele acerta em até 90% os produtos finais de reações químicas complexas, perdão, e direciona os resultados para o melhor destino de uso do fármaco. A inteligência artificial nesse ramo, ela vai então prever uma reação química, onde ela vai, com essa previsão, o produto final, ela vai destinar para qual fármaco seria a melhor utilização, e com isso, ela diminui gastos, diminui riscos, ela tem mais acertos. Um exemplo disso, da utilização da inteligência artificial na produção de fármacos, seria uma das ferramentas que foi desenvolvida pela professora Carolina Horta, na Universidade Federal de Goiás. A inteligência artificial desenvolvida pela essa professora, ela analisa compostos viáveis a serem testados em seres humanos e com possível resposta imunológica ao Covid-19. Além disso, ela também consegue antever a carga viral do Covid-19 na pessoa e testar os fármacos que não foram utilizados experimentalmente ainda. Uma das vantagens de se utilizar a inteligência artificial para isso foi o que eu comentei anteriormente, né? Ou seja, a contenção de gastos e o aumento nas chances de acertos. Essa inteligência artificial, ela transforma o processo dessa descoberta de fármacos de um processo lento e com muitos erros, em um processo rápido e mais seguro. Essas são uma das vantagens de se utilizar a inteligência artificial na produção de fármacos, né? Uma das desvantagens seria o custo dessa ferramenta, de desenvolver essa ferramenta, mas uma vez que ela é desenvolvida e utilizada no mercado, ela tem aí suas vantagens como mais forte do que a desvantagem, o custo-benefício é maior. Além disso, a inteligência artificial ela é utilizada muito também na indústria, porque ela faz um monitoramento do tempo do ciclo de produção, da qualidade do material utilizado e ela fornece informações para reorganizar a linha de produção da forma mais eficiente possível. Um exemplo da utilização da inteligência artificial, que já é usada hoje em dia, é a Agrotech Adroit Robotics. Ela fornece um sensor que é acoplado ao maquinário, que quando ele passa pelos pomares, ele captura imagens e fotos, tudo normal, e manda para um supercomputador que vai analisar essas imagens e com isso ele transmite informações como densidade foliar, quantas árvores tem ali, sobre os frutos, se tem pragas. Ele consegue transmitir todas essas informações e com isso ele transmite também algumas possíveis soluções que podem ser feitas caso ele detecte algum erro. A utilização dessa inteligência artificial na parte da agricultura, ela é muito eficaz, porque utilizando os sensores em terra, eles possuem maior facilidade e acessibilidade para obter essas informações sobre os pomares, sobre a sua produção agrícola, e com isso eles conseguem ter uma resposta mais rápida e segura, detectar problemas e solucionar os problemas também. Pois normalmente nos pomares, nessas produções agrícolas, é utilizada as imagens aéreas feitas por drones e eles não entram, é muito complicado entrar com drone dentro dos pomares, dentro da agricultura por conta das árvores e, portanto, a uma certa altitude eles não conseguem tirar foto, não conseguem detectar os frutos mais detalhadamente, portanto, o produtor ele possui uma falha aí, pois ele não vai ter essa informação aí mais clara sobre a sua produção. Então, sensores, a inteligência artificial nessa parte, ela é muito mais eficaz. Além disso, a utilização desses sensores e do supercomputador, ele possui uma precisão de 93%, ou seja, é muito mais útil, custo-benefício, utilizar os sensores desses pomares na agricultura para a produção para a produção agrícola em geral. A inteligência artificial, além de ser utilizada em fármacos e ser utilizada na agricultura, em indústria em geral,
ela também é utilizada na questão da comunicação, em serviços financeiros. A gente tem como exemplo também bancos que já utilizam inteligência artificial, que tratam direto com o cliente, e serviço de comunicação também que já utilizam serviços de inteligência artificial. Utilizando a inteligência artificial nesses ramos é muito eficaz, pois eles guardam mais dados, eles conseguem ter uma maior resposta, uma resposta mais rápida, ágil, e conseguem detectar problemas no sistema, problemas com o cliente, problemas na produção, problemas em geral, e com isso eles conseguem propor uma solução mais rápida, mais eficaz e muito mais segura. Além disso, como eu havia falado, né, com mais informações, a cadeia produtiva e economizar em determinadas funções. Então, além disso, a inteligência artificial ela reduz muitos gastos, ou seja, pois na indústria o tempo é dinheiro, né? Então a inteligência artificial ela é utilizada não só na indústria, na agricultura, na questão da produção, mas ela também é utilizada na comunicação e em serviços financeiros. A gente tem como exemplo a utilização de inteligência artificial na parte de bancos, na parte de comunicação, onde a inteligência artificial ela interage com o cliente e ela consegue detectar problemas, consegue propor soluções, ela consegue, de forma mais ágil, fácil, solucionar e estruturar de forma mais clara e mais fácil e produtiva os problemas. Falando um pouco sobre a inteligência artificial, um pouquinho mais, um dos seus benefícios é a redução de custos, ou seja, ela aumenta não só a rentabilidade da produção, como ela também reduz os custos sem precedentes. E ela é utilizada em vários setores, não só na indústria, na produção, no caso. Ela é utilizada também nos serviços de comunicação e serviços financeiros. A gente tem exemplos já de bancos que utilizam inteligência artificial, que tratam diretamente com clientes, ou inteligência artificial no seu sistema interno, para detecção de problemas, e que propõe também soluções para tais problemas, para tomar decisões mais rápidas, mais seguras, prevenir erros, estruturar melhor as funções e só vantagens se encontram nessa questão de utilização da inteligência artificial em diversos setores. A inteligência artificial, além dessas vantagens, ela desempenha tarefas complexas de forma muito mais suscetível, de forma menos, perdão, suscetível a erros, e ela permite que os funcionários eles sejam relocados a atividades mecânicas para funções mais estratégicas, ou seja, eu consigo relocar os funcionários de uma indústria, de um certo setor, para que eles façam serviços mais estratégicos, onde eu vou ter uma maior rentabilidade com aquilo, e serviços e atividades mais seguras também. Além disso, ela é capaz de fazer a predição de demandas de grande grau de confiabilidade e evita desperdícios e permite a diminuição de custos com a manutenção de estoque e fornecimento de matéria-prima. Isso é mais utilizado na indústria também, na questão da produção, pois ela consegue analisar toda essa cadeia de matéria-prima, produção, produto final e tudo mais. Bom, essa é a minha parte da questão da inteligência artificial na indústria, na produção de fármacos, e é isso. Oi, meu nome é Rita Castro, sou aluna de Química e Licenciatura do quinto semestre e vou apresentar para vocês a parte de inteligência artificial na produção de alimentos. Vamos falar sobre a Noit Company, ou a Não Companhia, que é uma companhia de uma startup chilena que foi fundada com o intuito de fazer produtos a partir de uma inteligência artificial chamada Giuseppe, que tem um programa, que foi feito um código, algoritmo para ele, no qual ele consegue pegar informações de nutricionistas, artigos científicos, bases de dados de plantas, ou entre outros, com a finalidade de produzir um alimento no qual a gente consiga sentir a mesma textura, gosto e sabor, como, por exemplo, a não maionese, que é um dos produtos deles que tem desde 2017, no qual eles conseguiram fazer uma análise com o público, colocando uma maionese comum e uma maionese deles, que é a não maionese,
e eles não sentiram diferença, a textura e o gosto é a mesma. É uma tecnologia que vem tendo no mercado faz muito tempo, porém não é muito conhecida. Um dos investidores deles é o fundador da Amazon, no qual ele investe, por querer evitar a emissão de gases poluentes, porque, como nós sabemos, a emissão de gases poluentes é muito forte em indústrias, querendo ou não, é algo inevitável, por mais que a gente tente evitar. A partir disso, eles conseguem economizar a poluição atmosférica. O filme Tá Chovendo Hambúrguer é um bom exemplo disso, porque o Flint consegue produzir comida a partir disso sem poluir o meio ambiente, colocando água em cima e a comida sem embaixo, como ele mesmo disse. O programa de Giuseppe tenta seguir essa linha mais ou menos. Por que eles tentam? Porque ele consegue fazer uma base de dados no qual o ser humano, a olho nu, não conseguiria ou levaria um tempo. Por exemplo, a gente tem mais de 300 mil espécies de plantas no mundo e a gente utiliza apenas 200 delas, se eu não estou enganado, 200 delas a gente utiliza apenas para consumo, por não saber como manusear as outras. Esse programa consegue estudar isso e transmitir isso de uma forma muito boa. Dando continuidade, a não maionese, ela é feita a partir de grão de bico, ela é feita com leite e alguns outros produtos. Ela também reduz em 80% o consumo de água e 30% o consumo de poluição que a gente tem na atmosfera, sendo um paliativo muito bom para a emissão de gases e para a produção de maionese, que é muito alta atualmente e que polui muito o meio ambiente. Outro exemplo disso que a gente pode citar é o filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, no qual o Willy Wonka cita que ele vai conseguir. Na verdade, ele tem um chiclete que você consegue sentir o gosto de todas as refeições a partir dele. O Giuseppe, o programa, ele consegue trazer isso, a textura e o gosto. Está em fase de teste, alguns deles, porque eles têm o leite que não é leite, o queijo que não é queijo, porque o gosto ainda fica meio que pesado para algumas pessoas, se elas não se acostumam. Um dos produtos que teve sucesso e que as pessoas não conseguem sentir a diferença entre uma maionese comum, uma maionese de mercado, ou uma maionese super industrializada, é essa não maionese, que é utilizada e que chegou no Brasil esse ano ainda e pretende ir para as prateleiras. O Walmart é um dos mercados que vende ele, infelizmente a gente não tem mais esse mercado aqui, mas onde tem esse mercado, ele já tem essa maionese à venda para o consumo externo das pessoas. E nesse ponto a gente pode ver que esse programa consegue focar na parte química das plantas, porque ele consegue manipular elas entre si e meio que juntar, vamos dizer, entre aspas, elas, fazendo com que o alimento tenha o mesmo gosto e textura, por exemplo, de uma carne, de um leite, de um queijo, entendeu? É isso que eles tentam. E estão tentando e estão conseguindo ter bons resultados para futuramente a gente conseguir minimizar ao máximo o consumo excessivo que a gente tem de vamos dizer, de muitas coisas que não são renováveis no meio ambiente, como, por exemplo, os animais, a gente pode ver eles, é muito difícil a gente tem um consumo exagerado de carne. Se for possível, eles conseguirem a mesma textura e gosto a partir de manipulações com plantas, verduras, entre outros, vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir diminuir isso e vai fazer até bem para o próprio planeta Terra. Para poluição também vai ser diminuída. Com isso, a gente finaliza a apresentação. Agradecemos a todos que viram até aqui e espero que vocês tenham gostado. Bom, a inteligência artificial pode auxiliar várias áreas da educação, inclusive a química. Todo mundo sabe que o professor só não dá aula na escola, mas ele chega em casa e tem que corrigir prova, fazer planejamento, e às vezes algumas inteligências artificiais podem ajudar os professores nesse quesito, ajudando a corrigir as provas conforme um gabarito, né, os exercícios, etc. Existem também alguns recursos que ajudam os professores a dar as aulas e assim facilita o entendimento dos alunos. Outros recursos ajudam a gente a aprender também, como alguns aplicativos e assistentes virtuais que encontramos. Vamos ver um exemplo? Uma escola desenvolveu uma tabela periódica com inteligência artificial. Essa tabela é muito interativa.
Ou seja, as pessoas, os alunos e a professora podiam perguntar para ela qual é o elemento mais eletronegativo, e a tabela ia acender a luz do elemento mais eletronegativo, que é o flúor. Ou eles poderiam perguntar quais são os metais alcalinos, e assim a tabela iria acender a luz de todos os elementos. Com certeza, dessa forma, estudar fica mais interativo, fica mais interessante. Ou seja, a tecnologia veio para ampliar o nosso conhecimento e auxiliar no nosso aprendizado.